Bom, pessoal, então vamos ver o primeiro exemplo aqui, tá? Da aplicação de juros compostos. Então, o exemplo diz o seguinte: calcule o montante produzido por R$ 2.000, né? R$ 2.000 vai ser o capital. Importante ir logo identificando, né, as grandezas. Nós queremos determinar o montante, certo? Gerado por um capital de R$ 2.000, certo? Há uma taxa de 4% ao trimestre, certo? 4% ao trimestre. Lembrando, um trimestre, né, obviamente são 3 meses. Durante essa aplicação durante um ano. Então observe logo, né, que tanto a taxa quanto o tempo estão em unidades diferentes. Então, como a taxa está ao trimestre, é interessante que a gente transforme sempre o tempo para a unidade da taxa. Fica mais fácil, né? A gente sabe que um ano são 12 meses e um trimestre, né, são 3 meses. Então, significa que o ano equivale a 4 trimestres. Tá? Então, dessa forma, tanto a taxa quanto o tempo estão em trimestres. Assim eu posso aplicar a nossa fórmula de juros compostos. Então, nós queremos determinar o montante gerado por um capital de R$ 2.000 a uma taxa de 4% ao trimestre durante 4 trimestres. Então, essa é a fórmula, é um exercício inicial, né, que é a aplicação direta da fórmula. Então, qual é a fórmula do montante? O montante é capital vezes 1 mais e elevado a t, porque a gente está falando de juros compostos. Então, em juros compostos, a fórmula é dada, né, a fórmula do montante é dada, expressa dessa maneira. E aí é um exemplo muito simples, né? Só tinha que ficar atento aqui à unidade, que a gente já fez a conversão, e aí aqui você simplesmente faz a substituição dos valores. Então, capital é 2.000, 1 mais o i, use sempre em número decimal, 4% é 4 sobre 100, que dividindo 4 pelo 100 é 0,04, certo? Elevado ao tempo, que são 4 trimestres. E aí você vai fazer essas contas. Geralmente, pessoal, aqui nessa parte da matemática financeira, vai ser viável você fazer uso de calculadoras. Porque ó, você vai ter que elevar essa potência aqui, ó, calcular essa potência. 1,04 elevado a 4. É multiplicar 1,04 4 vezes, né? Então dá um trabalho muito grande. Ah, Valdir, mas e se cair no Enem? Né? Geralmente, quando o tempo da aplicação é muito alta, ele pega e dá esse valor aqui, ó, certo? Para que você não tenha que calcular manualmente, porque dependendo do tempo aqui, se for um expoente muito grande, praticamente, humanamente assim, não é que seja impossível, mas muito trabalhoso, tá certo? Então, geralmente, né, os concursos vestibulares dão o resultado dessa potência. Eu já fiz esse cálculozinho dessa potência aí, certo? 1,04 elevado a 4 é igual a 1,1698, certo? Então, essa parte da matemática aqui vai ser necessário fazer uso de calculadora, certo? Então, aí vai ficar 2.000 vezes esse número decimal, que vai dar R$ 2.339,71, tá? Esse é realmente o sistema que é usado, né, nos bancos e nas instituições financeiras, tá certo? Sistema de juros compostos. Então, se você pega R$ 2.000 emprestados, por exemplo, a uma taxa de 4% ao trimestre durante um ano, que é 4 trimestres, significa que no final do ano você vai estar com dívida de R$ 2.339,71, certo? Então, essa dívida nos juros compostos cresce rapidamente. Por quê? Porque o tempo, né, está no expoente. Então, o montante é uma função exponencial, certo? Então, próximos exemplos, a gente vai ver outras situações. Aqui, a aplicação direta que a gente quer calcular o montante. Mas a gente tem exemplos que a gente tem que calcular o capital, tem que calcular a taxa, e tem exemplos que a gente tem que calcular o tempo. Então, nos próximos exemplos a gente vai ver isso, tá bom?